Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versículo 36. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Pode se assentar. Amados, eu creio que todos nós temos a compreensão de que nós estamos nos últimos dias. Eu imagino que o Espírito Santo revela no teu espírito isso. Eu penso que aqui não há nenhum de nós que compreenda que nós não estejamos nos últimos dias. Tudo que tem acontecido no mundo, tudo aquilo que tem se mostrado dia após dia, é como se fosse, eu não digo que é o grito já, né, o grito da meia-noite, mas é como se fosse um alerta soando, uma sirene começando a despertar para que os nossos corações possam se voltar completamente a Deus. Agora, nesse evidente tempo final, que antecede a volta de Cristo, sobre o que você e eu devemos orar? Essa é a questão. Porque muitas coisas você e eu podemos orar, mas o que devemos orar? E aqui no texto eu encontro algo importante, é que nós devemos orar primeiro, em todo tempo, em todo momento, mas orar pela nossa preparação para o encontro com o Senhor. Aqui, Jesus, ele falando, ele diz: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orem para que vocês possam estar preparados para se encontrarem comigo. Foi isso que Jesus disse. Agora, Jesus disse: orem em todo o tempo. Então, os discípulos, desde aquele momento, eram para orar nesse sentido? Sim. A igreja no primeiro século? Sim. A igreja ao longo da história? Sim. Que dirá agora, irmãos? Que dirá agora? E que nós estamos vendo que tudo aquilo que Jesus acabou de falar, lembrando que aqui, Lucas 21, Jesus está trazendo um entendimento escatológico sobre a vinda dele. Ele está trazendo, revelando aquilo que aconteceria. E nós encontramos paralelos também em Marcos e Mateus. Só que aqui, especificamente, Jesus diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. A oração que nos prepara para nós encontrarmos com Deus. Essa é a oração que você e eu, todos nós, discípulos de Cristo, precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E é interessante que, se Jesus fala ore em todo o tempo, ele não disse ore somente quando todos esses sinais já estiverem acontecendo. É em todo o tempo. Por quê, irmãos? Por que em todo o tempo eu preciso orar para que eu esteja de pé diante do Senhor? E aqui o contexto para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, não é que Jesus, não é na questão de ser preservado de passar pelos acontecimentos dos sinais dos tempos, pelo princípio das dores, pela grande tribulação. Não é isso. Mas é que se você estiver vivendo nesse momento, que você e eu estejamos diante do Senhor, em pé diante do Senhor. Então, o que nós podemos compreender? Que nesse contexto, a nossa oração, ela precisa ser focada na transformação das nossas vidas. A que nós cada dia mais nós busquemos ao Senhor. Que cada dia mais nós estejamos dedicados ao Senhor. Nesse contexto dos últimos dias, nós precisamos continuar crendo que Deus recebe as orações dos santos. E é interessante, irmãos, abra Apocalipse, por favor, Apocalipse capítulo 5, porque eu, pessoalmente, eu compreendo, sim, que nós estamos no princípio das dores. E eu já falei isso algumas vezes e falo mais uma vez, eu corroboro
com a interpretação do pastor Alan a respeito dos selos. E aí, se dentro desse entendimento nós estamos vivenciando de fato o princípio das dores, e eu creio que sim, olha o que diz a partir do versículo 1 de Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Guarda isso, 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, 4 seres viventes, melhor, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pausa. As orações dos santos. Se você não crê que nós estamos vivenciando a abertura do primeiro selo, mas que você creia que nós estamos no princípio das dores e que estamos às portas, se você não crê ainda nisso, que estamos às portas, pelo menos, do primeiro selo ser aberto. E quando o primeiro selo estava para ser aberto, olha o que o versículo 8 diz, no final do versículo, que tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse tempo dos últimos dias, as nossas orações estão chegando diante de Deus e do Cordeiro, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé em saber que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós precisamos ter a convicção de que quando nós nos lançamos diante de Deus, quando nós falamos com Deus, a nossa oração está chegando junto ao trono de Deus, irmãos. No capítulo 8, na abertura do 7º selo, 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Irmãos, diante da abertura dos selos, até a abertura do 7º selo, as nossas orações estão diante de Deus, irmãos. Nesse momento em que os sinais têm mostrado que nós estamos na reta final, a nossa oração é ouvida diante de Deus, que igreja, até o final. De agora até o final, as nossas orações são ouvidas diante de Deus. Hoje, ainda sem a perseguição em todo o mundo da igreja, nós devemos orar. Quando a igreja estiver sendo perseguida, nós devemos orar. Quando o dia alegre vier, nós devemos orar. Quando o dia ruim vier, nós devemos orar, orar, orar e orar. Porque Deus ouve as nossas orações, igreja. Deus ouve. Só que, voltando para Lucas 21, Espírito Santo me ajuda. Lucas 21, irmãos. Presta atenção, por favor. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Quando nós vemos aqui o termo vigiai, ele expressa estar acordado.
permanecer acordado. Agora, será que as nossas vidas têm demonstrado que nós estamos dormindo diante de tudo que está acontecendo? Será que as nossas vidas têm demonstrado que nós estamos dormindo diante de Deus? Será que as nossas vidas têm demonstrado que nós não estamos vigilantes, mas nós estamos adormecidos? Que nós permaneçamos, irmãos, acordados. Só que o verbo aqui, vigiar, no grego, ele é um termo que ele aponta que é no presente. Ele está no tempo verbal no presente. É agora. A vigilância não foi para ontem. A vigilância não é para amanhã. A vigilância é para o tempo presente. É agora. Hoje eu preciso vigiar. Se nós chegarmos até amanhã, amanhã para nós vai ser o hoje. Então hoje nós devemos vigiar. É agora. Está na voz ativa. Não é alguém que vigia por nós. Não é alguém que vai tomar conta da nossa vida. Não é alguém que vai olhar por nós, e o versículo 34 começa dizendo isso, olhai por vós. O pastor Alan ministrou há pouco mais de um ano, talvez, uma mensagem sobre isso, olhai por vós. E nós é que devemos vigiar, não é um vigiar a vida do outro, mas nós mesmos precisamos. Só que modo que está esse verbo? É no imperativo, é uma ordem. Jesus me mandou vigiar. Jesus te mandou vigiar. Se nós dormirmos, irmãos, nós vemos no versículo 34, se nós dormirmos, nós vamos experimentar algo muito ruim, o nosso coração vai estar sobrecarregado. Versículo 34 diz, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, em algumas versões, em outras versões, orgias, aponta mais para devassidão, de embriaguez, que seria a intoxicação, e dos cuidados da vida, que apontam para uma distração, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam, estão assentados na face de toda a terra. Depois você assiste essa mensagem, olhai por vós mesmos, é muito importante. Se nós adormecermos, nosso coração vai estar sobrecarregado, carregado de devassidão, intoxicado e distraído. E se nós fizermos assim, irmãos, nós vamos ser presas fáceis. Nós precisamos fazer diferente. É interessante, irmãos, que lá em Mateus 24, dos versículos 37 a 44, em Marcos 13, dos versículos 33 a 37, quando nós encontramos uma mensagem de vigilância, logo depois da parábola da figueira, Jesus, em Mateus, por exemplo, Jesus nos ensina que nós não devemos manter o foco no cotidiano, que nós não devemos deixar a vida vulnerável. Em Marcos, ele diz que nós devemos trabalhar pelo reino, que nós devemos ser coparticipantes da sua autoridade delegada a nós, e cada um no seu chamado, cada um segundo aquilo que o Senhor designou. Agora aqui em Lucas 21, o texto nos diz, versículo 36, vigiai, pois, em todo tempo orando. Jesus está dizendo que a maneira de você e eu vigiarmos é orando. Vigiar não é só prestar atenção e ficar de braços cruzados, mas a nossa vigilância é em oração. A vigilância é a disposição interior, a oração é a prática. Enquanto eu estou orando, eu estou demonstrando na prática a minha disposição interior de vigiar. Essa é a maneira de nós vigiarmos. É um tipo de oração, quando nós lemos aqui o termo orando, é um tipo de oração fervorosa, de quem sabe que precisa. Por que eu digo isso? Porque quando eu estava pesquisando sobre esse termo, no grego, ele aparece somente 23 vezes. Somente 23 vezes no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, irmãos, ele é recheado de palavras que expressam oração. Ou seja, existem variadas formas que os escritores se referiram à vida de oração. Só que essa forma específica aqui, que na nossa Bíblia, no versículo
36 está como orando, ela aparece 23 vezes. E o que significa se orando? Significa carecer, necessitar. É a oração daqueles que sabem que precisa. É desejar, é ansiar por alguma coisa, é suplicar. É aquele que reconhece que precisa, se reconhece necessitado, é aquele que deseja, anseia por algo, e é aquele que suplica. Nós necessitamos da ajuda de Deus para que nós estejamos de pé quando nós encontrarmos com o Senhor. Nós precisamos. Só que também não é só a expressão de quem necessita, é a expressão de quem anseia por isso, é de quem deseja por isso. Se você e eu desejamos estar diante do Senhor na sua vinda, ou nos encontrarmos com Ele, se nós partirmos antes dele retornar, nós precisamos orar dessa maneira, e é suplicando, irmãos. Essa é a forma de nós vigiarmos, diz a palavra aqui, para que nós sejamos havidos por dignos. Em algumas versões, algumas traduções mais modernas, digamos assim, ao invés de ser havido por digno, está como possais, para que possais escapar. Só que, na verdade, o correto mesmo é sejam havidos por dignos. Esse é o correto. Não é o que possais escapar. Por quê? Porque isso aponta que alguém precisa considerar você digno de estar lá na eternidade. E quem é esse alguém? É Deus. É orar para que Deus nos encontre dignos. Não sou eu que me julgo digno. Não é para que eu consiga estar diante do Senhor, mas é para que Ele possa me encontrar. Essa é a diferença. E eu vejo em 2 Tessalonicenses, irmãos, por favor, capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, versículo 11, diz assim a palavra: Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos de Tessalônica, a mesma igreja que nós temos estudado na escola bíblica, a mesma igreja de Tessalônica, ele orava para que aqueles irmãos fossem feitos por Deus dignos da vocação, dignos da salvação. Essa é a oração, para que Deus nos faça. Nós não temos capacidade, nenhum de nós pode salvar a si mesmo, mas o Senhor pode trabalhar na nossa vida de maneira tal que quando o grande dia chegar, nós sejamos por Ele encontrados dignos. É obra dele em nós. Só que no versículo 12, irmãos, Paulo ele escreve o seguinte: para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado. Espera aí, como é que o nome de Jesus em mim é glorificado? Ou em você? Quando a vida de Cristo está dentro de nós. Quando nós andamos dignamente do Senhor. Quando nós vivemos aqui, nesse tempo presente, para a glória de Deus. E ele continua, e seja em vós glorificado, e vós nele. Nós seremos glorificados no Senhor quando Ele retornar. Colossenses, no capítulo 3, começamos a meditação hoje em Colossenses, amanhã, capítulo 3. Nós vamos ver isso. Nós seremos glorificados em Cristo quando Ele retornar. Agora, nós seremos honrados em Cristo no futuro, mas Cristo é honrado em nós agora, no tempo presente. Como nós seremos honrados em Cristo na eternidade, se agora nós não honramos a Ele? Vocês entenderam? Não é porque eu honro que eu serei salvo, mas porque eu sou salvo, eu decido honrar. Essa é que é a pegada. E é por isso que Jesus fala: vigiai em todo o tempo orando. Porque nós somente conseguiremos viver para a glória de Deus se em todo o tempo nós orarmos por isso, meus irmãos. Colossenses capítulo 1,
Volta uma epístola, por favor. Leitura de hoje. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor. Lá em Tessalonicenses, ele orava para que os irmãos fossem por Deus considerados dignos, feitos por Deus dignos. Aqui ele ora para que eles andem dignamente, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, nos fez capazes para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas aí vem a pergunta, irmãos: como? Como nós orarmos nos últimos dias para que nós sejamos encontrados dignos do Senhor? Eu encontro essa resposta no versículo inicial que nós lemos, quando o Senhor Jesus declara, Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos. É nós não nos considerando dignos. É nós fazermos como Paulo, conforme Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 7 a 16, nos ensina que Paulo, numa profunda humildade, ele não julgava ter sido considerado digno, mas ele perseverava, seguindo em frente, prosseguindo para o alvo, pois a confiança dele estava no Senhor. A resposta, como nós orarmos, é nós não nos acharmos alguma coisa, porque nós não somos nada. É nós não nos considerarmos dignos, porque nós não somos, mas orarmos para que o Senhor nos faça dignos. E isso é que nós devemos fazer, irmãos. E é por isso que eu quero convidar você a orar comigo agora. Assim como Paulo não se considerava digno, assim como Paulo, ele abria mão de tudo aquilo que ele tinha, como judeu, como fariseu, como alguém hebreu dos hebreus, ele abria mão por Cristo Jesus. E não é porque ele abriu mão disso, não é porque ele se arrependeu dos seus pecados inicialmente, que ele se considerava digno, não. Ele prosseguia para o alvo, ele seguia em frente, seguia para a glória de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar diante de Ti, reconhecendo que nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos orar, Pai. Nós precisamos orar nesses dias finais. Nós precisamos orar nos últimos dias, ó Pai, de uma forma tal que nós não reconheçamos que de nós mesmos nós temos alguma coisa, mas, Pai, nós precisamos totalmente de Ti. Senhor, nós ansiamos por Ti. Nós, Senhor, desejamos pela Tua presença. Senhor, nós suplicamos a Ti, por favor, por graça e misericórdia, não porque nós alcançamos alguma coisa, mas porque nós carecemos de Ti, Pai. Por favor, Pai. Nesses dias é tão difícil, Pai, é tão difícil nós reconhecermos que nós ainda não alcançamos nada. Senhor, que nós não façamos como aquele que se julgava, Pai, merecedor de alguma coisa na parábola que o Senhor contou. Mas, Pai, que nós nos consideremos como aquele publicano que batia no peito e reconhecia, Senhor, que carecia da Tua misericórdia. E é por isso, Pai, que nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, nós queremos clamar a Ti por perdão. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós entristecemos ao Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós negligenciamos a vida contigo.
Perdoa-nos pelas vezes, ó Pai, que nós deixamos de vigiar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que por alguma atitude nossa nós escandalizamos o Teu Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, porque se tantas vezes, ó Pai, aquilo que sai dos nossos lábios não são palavras que Te agradam. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes sai murmuração, se sai o lamento, a lamúria, Pai, não pelos nossos pecados, mas queixando-nos das coisas que têm acontecido. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos se as situações acontecem, os nossos corações guardam rancor, mágoa. Se nós não liberamos perdão, perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a nós liberarmos, Pai. Senhor, que o nosso coração seja um coração leve. E ainda que o nosso coração possa vir a pesar por alguma coisa, que nós possamos dar ouvidos ao Teu Espírito nos chamando ao arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, perdoa-nos se às vezes os pensamentos vêm e permanecem nas nossas cabeças. Perdoa-nos porque muitas vezes, Senhor, nós não repreendemos aquilo que de mal vem, mas nós ficamos nutrindo, Pai, coisas más. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós queremos fazer a Tua vontade, não viver para nós mesmos. Pai, perdoa-nos, porque eu sei, Pai, eu falo por mim, e eu creio que também aconteça com os meus irmãos, Pai. O Senhor nos manda fazer algo, nós sabemos que era o bem e nós não fazemos, ó Pai. Ah, Senhor, o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não conseguimos. E o mal está sempre diante de nós, Senhor, mas no nome do Senhor Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus. E nós somos Teus servos, Senhor, nos ajuda a Te obedecer, Pai. Espírito Santo, nos ajuda, nós precisamos de Ti. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai, os pecados da nossa igreja, Pai, porque às vezes como igreja, Pai, nós também temos errado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes, ó Pai, e que nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem instruído, orientado, falado conosco, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós ficamos distraídos com coisas que não são o foco. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Eu digo isso, Pai, não especificamente a nossa igreja local, mas toda a Tua igreja, ó Pai, na face da terra, que muitas vezes tem se distraído, ó Pai, com aquilo que deveria ser o centro, aquilo que deveria ser o foco. Tantas coisas, ó Pai, têm distraído a nossa atenção. Pai, nos ajuda a nós não vivermos de distração em distração, ó Pai. Nos ajuda a compreender que aquilo que nos transforma é a Tua poderosa palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, perdoa, Senhor, a Tua igreja. A Tua palavra revela, Pai, que o juízo começa, Senhor, por nós. Senhor, perdoa-nos pela apostasia, Pai. Perdoa-nos pela frieza, perdoa-nos por termos virado as costas para Ti, Pai, quando na verdade nós deveríamos ser um exemplo para essa sociedade, ó Pai. Pai, se nós nos chamamos pelo Teu nome, onde está o Senhor em nossas vidas, Senhor? Transforma-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como igreja. Revela, Pai, aquele que se considera já ter alcançado, Pai, que ainda não alcançou. Revela, Senhor, que nós precisamos como igreja ter esse mesmo sentimento que Paulo tinha, não se considerando já alcançado, mas que prosseguia para o alvo. Que a igreja desperte, Pai, em nome de Jesus, e reconheça que precisa seguir para o alvo. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós temos nos desviado do propósito, da missão da igreja. Perdoa-nos, Senhor, se a igreja não tem Te honrado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos dado mau testemunho. Perdoa-nos se pessoas têm sido feridas, não pela Tua palavra, mas por nossa culpa, pelas nossas atitudes, ó Pai.
Perdoa-nos porque nós temos repelido as pessoas de Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos. Perdoa os pecados, ó Pai, da nossa nação. Perdoa os pecados, ó Pai, dessa terra. Perdoa os pecados, ó Pai, do nosso estado. Perdoa os pecados, ó Pai, da nossa cidade. Perdoa-nos pela idolatria, Pai, nas suas variadas vertentes. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós não prestamos atenção, mas muitas vezes o Teu povo também tem sido idólatra. Perdoa-nos, Senhor, pela corrupção que está aí, Pai, diante de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque nos mínimos detalhes, ó Pai, essa nação, esse estado, essa cidade tem se corrompido, Pai. Perdoa-nos porque individualmente, Pai, as pessoas, não apenas no governo, mas individualmente, Pai, têm sido corruptas nas suas atitudes, têm sido corruptas, ó Pai, quando querem se aproveitar, Pai, de algo que não deveriam aproveitar, quando querem dar o famigerado, o maligno, o maldito jeitinho brasileiro. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela promiscuidade, Pai, nessa terra. Perdoa-nos, Senhor, pelo turismo sexual, Pai, nesse país. Perdoa-nos, Senhor, pela pedofilia. Perdoa-nos, Senhor, pela pornografia, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela fornicação, Pai, tremenda que acontece. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela prática, Pai, homossexual. Perdoa, Senhor, essa terra, Pai, porque tem feito tantas coisas, Pai, tanta imoralidade, e não reconhece que isso é pecado, que isso te afronta. Perdoa os pecados dessa terra, Pai. Perdoa pela violência, Pai. Perdoa por tantos assassinatos, ó Pai, tanta crueldade, tanta maldade, Pai, perdoa. Perdoa pela violência, Pai, contra as mulheres, pela violência contra as crianças, contra os idosos. Perdoa, Pai, pela violência contra os vulneráveis. Perdoa pela violência, Senhor, se não física, mas em palavras, ó Pai. Perdoa-nos porque nós muitas vezes somos violentos e agressivos com as nossas palavras, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia. Perdoa os pecados, ó Pai, dessa terra, nós rogamos a Ti. Nós rogamos a Ti, Pai, pelo Teu avivamento. O avivamento só pode vir, Pai, se houver arrependimento de pecados, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, para que nós possamos frutificar do Teu Espírito, transformados pela Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Pai, por graça e por misericórdia. Pai, nós sabemos que o mesmo poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o colocando, Senhor, no seu lugar, no seu devido lugar nos céus, e colocando como autoridade, Pai, sobre todo o principado, potestade, é o mesmo poder que eficazmente opera em nós, é o poder do Teu Espírito, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, transforma-nos mediante a exposição da Tua palavra. Pai, onde havia obra da carne, que dê lugar ao fruto do Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Espírito Santo, toma as nossas mãos, as mãos que pecavam, que agora sejam mãos que glorificam o Teu nome. Os pés que caminhavam para o pecado, que sejam pés que glorificam o Teu nome. Que lábios que falavam palavras torpes, que envergonhavam o Teu nome, sejam lábios que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Que o coração sujo, sobrecarregado de pecado, seja transformado por um coração segundo a vontade de Deus. Espírito Santo, encha-nos da Tua presença. Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Senhor, revista-nos do Teu poder. Revista-nos, Senhor, do Teu poder, Pai. Nós precisamos, Senhor, ser revestidos do Teu poder para continuar, Pai, fazendo a Tua vontade. Nós precisamos ser revestidos do Teu poder, ó Pai, para pregar e com ousadia anunciar a Tua palavra, anunciar a Tua salvação. Nós precisamos, Pai, do Teu poder, porque nesses dias difíceis, ó Pai, onde a tribulação será terrível, acirrada contra nós, nós precisamos ter ousadia vinda de Ti, não de nós mesmos. E Pai, nós rogamos a Ti, aviva-nos, Senhor, derramando dos Teus dons, derrama dos Teus dons sobre as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos para a edificação do Teu corpo, Pai, a Tua igreja precisa. Nós oramos, ó Pai, gratos a Ti,
por graça e misericórdia, Senhor, que nós permaneçamos vigilantes em todo o tempo, orando, Pai, para que o Senhor nos encontre dignos, nos considere dignos de escaparmos das terríveis coisas que têm de acontecer e para que nós estejamos em pé diante do Teu Santo Filho Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.